Boa noite de sabadão, hoje é 17 de abril de 2021. Seja bem-vindo a mais um Zecast, podcast feito por mim, José Vitor Rocha, onde trago curiosidades, fatos da história e reflexões sobre assuntos pertinentes da nossa vida. Hoje, 17 de abril, é Dia Mundial da Hemofilia. A data foi criada para divulgar melhor a hemofilia e as suas implicações para quem sofre da doença, aumentando a conscientização da população em geral, reduzindo preconceitos e facilitando a luta pelos direitos dos hemofílicos. A hemofilia é uma doença genético-hereditária que se caracteriza por desordem no mecanismo de coagulação do sangue. O dia 17 de abril foi escolhido como homenagem ao nascimento de Frank Schnabel, o fundador da Federação Mundial de Hemofilia. Hoje também é Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. A data é uma homenagem ao acontecimento do dia 17 de abril de 1996, onde 21 trabalhadores rurais sem terra foram assassinados e outros 69 foram mutilados por policiais militares do estado do Pará, no município de Eldorado dos Carajás. E, fechando as datas comemorativas, hoje é Dia Nacional da Botânica. A data, instituída em 1994, é uma homenagem ao nascimento de Carl Friedrich Philipp von Martius, um renomado naturalista alemão do século XIX, nascido neste mesmo dia 17 de abril, no ano de 1794, e falecido em 13 de dezembro de 1868, aos 74 anos. Ele, que foi professor de botânica na Universidade de Berlim e também diretor do Jardim Botânico de Munique, é um dos mais importantes pesquisadores que estudaram a flora do Brasil, especialmente a Amazônia. 17 de abril na história. Em 1790, morreu aos 84 anos Benjamin Franklin, político, inventor e diplomata estadunidense, nascido em 17 de janeiro de 1706. Em 1964, foi lançado o primeiro modelo do Ford Mustang. Em 1982, a banda de rock Motorhead lança o álbum Iron Fist, o quinto disco da banda. Em 2011, a série Game of Thrones, uma das séries de maior sucesso da TV, teve o seu primeiro episódio exibido. Em 2014, a NASA confirmou a descoberta do primeiro planeta do tamanho da Terra na zona habitável de uma outra estrela. E também no mesmo ano, em 2014, morreu aos 87 anos Gabriel Garcia Marques, escritor, jornalista, editor, ativista e político colombiano, nascido em 6 de março de 1927. No dia de hoje, em 2016, a Câmara dos Deputados do Brasil aprovou o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff para o Senado. E em 2019, o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, se suicidou em meio a um mandado de prisão por suposto envolvimento no caso Odebrecht. Bom, esses foram os destaques do dia de hoje, 17 de abril, e vou falar no podcast sobre comunicação. O que é a comunicação, qual que é a importância da comunicação na nossa vida e também algumas dicas de como se comunicar melhor. Bom, a comunicação é uma palavra que deriva do termo latim comunicare, que significa partilhar, tornar comum, participar de algo. Ou seja, se a gente for trazer para o nosso contexto mais contemporâneo, seria dizer que a comunicação é transmitir uma ideia a uma pessoa. Uma ideia, uma informação, um conceito, enfim. E essa comunicação ela pode se dar de diversas formas. A gente vai ter a comunicação verbal, que pode ser por escrito ou pela fala, e a gente vai ter a comunicação não verbal, que é através de códigos, desenhos, símbolos, enfim, todas as outras formas de comunicação que não envolvam a escrita e nem a fala. E a comunicação, ela é algo que ela é vital para o ser humano já desde a época das cavernas, né? Então a gente pode lembrar daquelas famosas pinturas rupestres que mostravam um pouco do cotidiano daqueles seres humanos ali. Era um meio que eles tinham de se comunicar e de informar uns aos outros sobre o que estava acontecendo naquela realidade deles, o que estava acontecendo ao redor deles.
E à medida que o ser humano foi desenvolvendo melhor a comunicação, foi desenvolvendo a escrita, foi começando a documentar as suas ideias, a civilização começou a crescer. Então, novas construções foram feitas, a civilização foi se desenvolvendo e foi se espalhando pelo mundo. Então, se não fosse a comunicação, a gente não teria se tornado, né, não teria se desenvolvido tanto no mundo, né, tanto no planeta Terra. Até porque saber se comunicar fez o ser humano superar os seus predadores, né? Então, quando ele identificava uma situação de perigo, ele informava o seu semelhante, ele estava, de certa forma, colaborando para a preservação da espécie. E hoje em dia, a comunicação também é importantíssima na nossa vida, porque independentemente da profissão que a gente seguir, a gente vai ter relações com outras pessoas. E para a gente se relacionar bem com as outras pessoas, a gente, em determinada maneira, vai ter que trocar ideias com elas, trocar informações, ouvir e escutar. E isso tudo faz parte da comunicação. Então, independentemente da gente ser tímido ou da gente ser um pouco mais aberto, existe até o termo, né, comunicativo, daquela pessoa que fala muito, mas é possível também ser comunicativo mesmo sendo tímido, através de outras formas. E aí cabe, né, dentro dessas primeiras que eu citei aí, né, a questão da escrita, a questão dos símbolos, até a arte, né, a gente pode citar como uma forma de comunicação. Aí cabe a cada um escolher as melhores formas, né, as que ela consegue se comunicar melhor, né, e também de acordo, né, com a pessoa com que ela está se comunicando, de acordo com o seu interlocutor. E aqui eu quero trazer uma questão importante, que é possível a gente desenvolver a comunicação. Ninguém nasce sabendo falar, né? A gente aprende a falar, enfim, depois de 1 ano de vida, 2 anos de vida, 3, enfim, cada um, né, tem o seu tempo para aprender a falar. E aí a gente vai se desenvolvendo a nossa fala, vai desenvolvendo a nossa comunicação e vai evoluindo ao longo da vida. E sempre tem algo a evoluir em termos de comunicação. Então, se no caso tu que está escutando esse podcast, tu não se julga como alguém comunicativo ou como que a tua comunicação é deficiente, enfim, não se sinta desesperançoso, né? Encontre a sua forma de desenvolver melhor a sua comunicação a partir do teu autoconhecimento e da identificação das tuas vocações, das tuas potencialidades e das suas limitações. Porque isso é algo que pode ser sim desenvolvido e deve ser desenvolvido para que a gente tenha um crescimento pessoal mais efetivo, né, digamos assim. E aí, com essa parte de autoconhecimento, eu quero falar um pouquinho aqui da maneira como eu enxergo a comunicação, fazendo um parênteses aqui. Então, semana passada, que foi dia 10 de abril de 2021, completou exatamente 6 meses que eu publiquei o meu primeiro podcast, o meu primeiro Zcast, que foi em 10 de outubro de 2020. E nesses últimos 6 meses, a maneira como eu passei a enxergar a comunicação mudou muito. Eu comecei a relacionar melhor a comunicação dentro daquela profissão que eu estou me dedicando a me formar, dentro daquela minha área de estudo, que eu já compartilhei aqui alguns conceitos, algumas coisas, enfim, sobre turismo, sobre viagens, enfim. Então, eu passei a entender a comunicação como uma importante ferramenta de trabalho. Claro que a minha área de estudo é as ciências sociais, que é algo que a gente consegue perceber nitidamente essa importância da comunicação. Mas, para qualquer área importante, qualquer área, seja qual for a área, seja ciências sociais, seja ciências humanas, ciências biológicas, ciências exatas, enfim, qual for a tua área de conhecimento do teu estudo, é importante desenvolver a comunicação. E como é que será que a gente pode se comunicar melhor no nosso dia a dia? Aqui eu vou trazer algumas dicas, são algumas ideias que eu dei lendo na internet, mas não quer dizer que seja só isso ou que tudo isso aqui seja completamente certo, né? São coisas para a gente refletir e para a gente pensar junto. Então, uma coisa que é importante para a gente aprender a se comunicar melhor é se comunicar de maneira objetiva e simples, de maneira concisa, porque assim a pessoa consegue entender o que a gente está querendo dizer, que afinal é a grande intenção da comunicação. A gente comunica com alguém, seja de qual forma for, para que aquela pessoa entenda a nossa mensagem, entenda o que a gente quer comunicar. Se a gente não fizer essa pessoa nos entender, essa nossa comunicação não vai servir para nada. Então é importante a gente ser claro e simples. E aqui entra uma outra questão, que é se adequar a determinado tipo de interlocutor. Então a gente tem que ser versátil e bastante adaptáveis
para os diversos públicos, as diversas pessoas com quem a gente vai estar se comunicando, porque cada pessoa vai entender melhor de um determinado jeito. E aí vai um exercício de empatia, né? Se colocar no lugar do outro e tentar imaginar como que aquela pessoa consegue entender melhor a nossa mensagem. A segunda coisa, também, se caso a gente perceber durante a nossa fala, né, seja por um gesto, seja por uma própria resposta da pessoa, por um olhar, que ela não entendeu o que a gente quis comunicar, que a gente pergunte o que ela entendeu e se ela entendeu realmente de fato, para a gente poder estar desenvolvendo essa melhor comunicação e para garantir que aquela pessoa realmente entendeu a mensagem. É importante também ser espontâneo, né? Quando estiver conversando com alguém, se comunicando, seja na escrita, seja na fala, seja de qualquer outra forma, não despejar simplesmente alguma coisa, mas dar um contexto e também dar um pouco de vida para essa comunicação, perceber as nuances, perceber as reações daquela pessoa que a gente está se comunicando. Isso é muito importante para que a gente desenvolva uma comunicação também mais agradável e mais assertiva e fazer com que as pessoas queiram se comunicar com nós também, né? É importante também quando a gente vai falar alguma coisa, desenvolver, apresentar um trabalho ou fazer alguma apresentação de algum projeto, apresentar uma palestra, qualquer for. Quando a gente tiver que usar a fala ou a escrita, que a gente se prepare para dizer aquilo, para escrever aquilo. Porque o preparo vai trazer maior segurança e maior confiabilidade. Eu sempre gravo pelo menos uma vez ou duas vezes um teste de podcast antes de eu gravar cada um, para garantir que na hora que eu for gravar, eu consiga transmitir a minha mensagem, eu consiga fazer com que as pessoas entendam o que eu estou falando. Isso é muito importante. Eu não consigo, por exemplo, gravar da primeira vez assim e já sair tudo como eu quero, né? Eu sempre gravo pelo menos uma vez mais ou duas, três vezes mais de acordo com a minha necessidade. Além disso, é importante a gente também não só cuidar com a questão da fala, da escrita, da nossa linguagem verbal, mas cuidar com a nossa linguagem não verbal, com os nossos gestos, com os nossos olhares, porque com a nossa postura é muito importante, né? Porque as pessoas vão perceber isso na hora da nossa fala. E isso vai influenciar na maneira como as pessoas entendem. É que nem a gente pode fazer um exercício, claro, aqui, né? Trazendo um pouco mais por uma lógica mais bem-humorada, no Chaves, né? Quem não lembra no Chaves que ele dizia uma coisa com a boca e dizia outra coisa com a cabeça. Então, a gente tem que cuidar para não acabar fazendo isso na prática, né? A gente ser bastante claro tanto na fala, como no gesto, como na escrita, como no olhar, para garantir que a pessoa nos entenda a nossa mensagem. É importante ter um vocabulário vasto, porém que seja compreensivo. Não adianta falar palavras super difíceis, super rebuscadas, se as pessoas não entenderem o que a gente quer dizer. Que afinal o grande objetivo desse nosso ato de comunicar com os outros. E para terminar aqui essas reflexões, esses insights, é importante a gente também estar aberto a ouvir a opinião do outro sobre a maneira como a gente está se comunicando. Então perguntar, olha, tu conseguiu entender o que eu quis dizer? Tu acha que eu tô falando muito rápido? Tu acha que eu tô falando muito devagar? Tu acha que tá legal? É importante ter esse ato de buscar esse feedback, porque a gente vai estar sempre... a gente vai estar mais próximo de evoluir, né? Tendo essa percepção dos outros. Porque às vezes só quando a gente ouvindo a nossa própria fala, a gente não consegue, às vezes, perceber realmente as coisas positivas da nossa comunicação e o que a gente tem que melhorar. E isso que talvez seja a coisa mais importante da comunicação, que é saber ouvir. Para a gente saber comunicar, a gente precisa saber ouvir e saber entender o outro, né? Para que a gente consiga estar transmitindo a nossa ideia de uma maneira mais efetiva e também respeitando o espaço do outro, né? Não adianta a gente simplesmente numa conversa falar e não escutar o outro, né? Para que a gente não vai conseguir estabelecer uma relação saudável com essa pessoa. Então, para finalizar aqui esse podcast, como é de costume, eu te convido a fazer... Dessa vez vai ser uma grande reflexão, para não ser uma grande reflexão, né? Sobre como tem sido a tua comunicação na pandemia. Como tu tem lutado, quais são os teus anseios, as suas dificuldades que tu está tendo de se comunicar durante esse período de pandemia. Então, com essa grande reflexão, eu vou me despedindo de mais um Zecast. Muito obrigado, um grande abraço e valeu!